senhores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, o saudoso professor e pesquisador da Amazônia, respeitado não só na região, não só em nosso país, no Brasil, mas no mundo inteiro, dizia que qualquer projeto de desenvolvimento da Amazônia teria que respeitar a sua mata, a água e a cultura dessa região imensamente abençoada. Segundo ele, o professor Samuel Benchimol, a Amazônia pode contribuir para o desenvolvimento humano, mas com respeito aos ensinamentos de um povo que explora a sustentabilidade dessa nação cabocla há séculos. Como bem destaca a pesquisadora Ana Valéria Guerra Alves, os mais de 100 trabalhos publicados por Benchimol são caminhos que levam à elaboração de estratégias e metas para a construção de uma sociedade mais digna e condizente com a proposta de superação do grande desafio do século XXI. A sustentabilidade humana. Disse ela que a visão de sustentabilidade amazônica para Benchimol condiz com a perspectiva de inserção democrática dos amazônidas em políticas públicas articuladas em prol do desenvolvimento economicamente viável, ecologicamente adequado, politicamente equilibrado e socialmente justo. Pois dessa forma, a Amazônia deixará de ser utopia ecológica e passará a ser uma realidade soberana. O projeto, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, o projeto da Zona Franca de Manaus, na opinião de Samuel Benchimol, só cumpriria os seus objetivos se levasse em consideração essas premissas. E é neste contexto, senhor presidente, no contexto de poder chegar 47 anos depois do nascimento da implantação da Zona Franca de Manaus, que nós, da bancada do Amazonas e do Norte como um todo, tenho convicção e certeza absoluta, estamos trabalhando para que seja votada a PEC, o projeto de emenda constitucional de autoria do Poder Executivo da presidenta Dilma para a prorrogação do modelo em mais 50 anos, porque nós temos a consciência e vivemos esse dia a dia e o fato de que a Amazônia tem contribuído, a Zona Franca tem contribuído enormemente para a preservação do meio ambiente, desse que é o maior e mais importante bioma de todo o planeta, senhor presidente. Nós temos claro que esse poderoso instrumento de combate às desigualdades regionais, que é o projeto Zona Franca de Manaus, precisa de mais tempo para se consolidar como um modelo altamente sustentável, com base no uso de tecnologias avançadas na exploração de seus recursos naturais. Atualmente, o modelo cumpre o papel preponderante no que tange à preservação ambiental de uma região que engloba nada menos do que 20% de toda a água doce do planeta e detém a maior biodiversidade do mundo. Esse fato da importância e do papel da Zona Franca na questão do meio ambiente tem sido reconhecido, inclusive, pela CEPAL, pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, ligada às Nações Unidas, que confirmou em um dos seus trabalhos, aí abra aspas, que no Amazonas aproximadamente 98% de suas florestas continuam conservadas e as taxas de desmatamento decresceram de 12,1% em 2003 para 4,7% em 2005, ou seja, de 12% para 4% foi a diminuição no índice e no percentual de desmatamento que ocorre lá no estado do Amazonas. Mas estudos científicos também reforçam a tese de que o modelo de sucesso que gera emprego, renda e investimento, que absorve novas tecnologias, tem como um dos seus principais destaques o fator ambiental. Eu aqui me refiro a um trabalho que foi organizado por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade Federal do Pará, do Instituto Piatã, que é vinculado também à Universidade do Amazonas, e do IPEA. Um estudo muito interessante chamado Impacto Virtuoso do Polo Industrial de Manaus sobre a proteção da floresta amazônica. Discurso ou fato? Este trabalho é um dos principais instrumentos teóricos e científicos que apontam o papel que exerce
a Zona Franca de Manaus na preservação ambiental. E aqui eu me recordo da fala da presidenta Dilma recentemente na última cúpula ocorrida entre Brasil e União Europeia, quando ela dizia, e ela abordava a consulta feita pela União Europeia, que inclui a Zona Franca de Manaus, perante a Organização Mundial do Comércio, a OMC, questionando se essas políticas e leis brasileiras não estariam ferindo o Acordo de Livre Comércio Internacional e tratados internacionais, o GATT, e a presidenta Dilma, defendendo o Brasil na ocasião, lá em Bruxelas, ela falou principalmente, discorreu principalmente questões relacionadas à Zona Franca de Manaus. Poderia ter falado de uma outra lei, ou várias leis que foram questionadas pela União Europeia, como a lei do inovar alto, ou seja, a lei que concede benefícios para o setor automobilístico. Poderia ela ter falado dos incentivos aos setores exportadores de nosso país, mas falou da Zona Franca porque sabe que, além de um grande projeto social de combate às desigualdades regionais, é a Zona Franca hoje um dos instrumentos mais poderosos que tem o nosso país na defesa da floresta amazônica. E em relação à questão fiscal, que tantos denunciam, dizendo que a Zona Franca custa mais caro para o Brasil, custa muito caro e que todos os brasileiros e brasileiras pagam por ela. A questão fiscal, senhor presidente e senhores senadores, pode ser considerada um outro fator relevante provocado pela atual política industrial. Dados de 2012... Dados oficiais da Receita Federal indicam que a arrecadação na segunda região fiscal do Brasil, que é a região que engloba o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, chegou a um montante de 15,7 bilhões. 15 bilhões e 700 milhões de reais foi a arrecadação do Norte no ano de 2012, dos quais 8 bilhões e 900 milhões foram arrecadados no estado do Amazonas, ou seja, quase 60% de toda a arrecadação vem do estado do Amazonas. Em recente artigo, senhor presidente, publicado, salvo engano, na Folha Online, eu procurei argumentar que os benefícios tributários tiveram e têm como objetivo equilibrar os custos relativos à mão de obra, à infraestrutura e à logística. Sem esses incentivos, não haveria a menor possibilidade de ocorrer produção na região amazônica, senador Aníbal, não haveria. E o benefício apenas existe para cobrir, repito, e procurar equiparar os custos praticados e apresentados no sudeste do Brasil, que é onde também está o grande mercado consumidor brasileiro. Do contrário, não iriam nenhuma das indústrias, nem Sony, nem Panasonic, nem Honda, nem Yamaha, nenhuma indústria, senador Mozarildo, se deslocar a 2.500 quilômetros dos grandes centros consumidores para produzir produtos direcionados para o mercado interno. E aí, senhor presidente, eu quero dizer, por fim, que como já dizia, quero concluir como iniciei, como já dizia o professor Samuel Benchimol, abre aspas, em vez de um paraíso fiscal, a Zona Franca se constitui em um paraíso do fisco, dado que se arrecada na Zona Franca de Manaus muito mais do que nela se gasta, muito mais. Apenas do lado federal, senhor presidente, não quero nem aqui falar da... E eu já concluo da arrecadação do município de Manaus e do próprio estado do Amazonas. Estivemos hoje, toda a bancada, e aqui está o líder do governo, senador Eduardo Braga, em várias reuniões, com líderes de quase todos os partidos na Câmara. De quase todos, o presidente da Câmara e a ministra Ideli e o ministro Mercadante. Saímos de lá há pouco. Discutindo com esses partidos, discutindo com o governo a necessidade de se votar em primeiro turno amanhã a PEC da presidenta Dilma, que prorroga 50 anos a Zona Franca de Manaus. E com a benevolência de Vossa Excelência, eu cedo a parte ao senador Eduardo Braga, presidente Renan Calheiros. Senhor presidente, senhora senadora Vanessa Graziotin, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro para cumprimentar Vossa Excelência traz à tribuna um tema pertinente, um tema que está há 3 anos pautado pela presidenta Dilma e pela nossa bancada
exatamente para que possamos prorrogar a Zona Franca por mais 50 anos e garantindo, portanto, que o maior projeto de conservação ambiental e defesa do meio ambiente possa ter não apenas o amadurecimento e a consolidação do modelo, mas também a tranquilidade, porque a nossa geração passou a cada 10 anos ou a cada 15 anos tendo que negociar permanentemente a sobrevivência desse modelo. Por outro lado, eu acho que é importante comunicar nesta casa o esforço que está sendo feito pela presidência da Câmara dos Deputados, pela presidência do Senado. O senador Renan Calheiros se envolveu e se engajou pessoalmente para que pudéssemos colocar na pauta da Câmara dos Deputados a PEC que prorroga a Zona Franca, mesmo quando estávamos em momentos tensos da negociação política, conseguimos marcar para esta semana a pauta da Zona Franca. Quero